tivemos alguns probleminhas técnicos, pessoal. Continuando, o que eu estava dizendo? Ou seja, as alianças agora tinham ganhado força, certo? Só corrigindo, a Tríplice Aliança, ela já vinha sendo formada desde 1882. Eu lembrei agora, pessoal. Certo? Só para... Então, seguinte, dentro desse contexto de guerra, aí começa a política, né, de terrorismo. Aí você pergunta, professor, como assim? Ou seja, a destruição, a perseguição, os bombardeios. Porque nesse momento agora, as guerras antepassadas ou passadas, elas não tinham a tecnologia que essa guerra agora tem. Certo? Ou seja, guerra é guerra, morre gente, destruição, quem ganha, na verdade, é quem perde. Daqui a pouco vocês vão entender, certo? Então é o seguinte, então é essa parte cruel, né, desse conflito, certo? E outra coisa, certo? Essa guerra, ela foi marcada também pela guerra de trincheira, ou seja, aqueles buracos gigantescos, quilômetros, que os caras cavavam para se enfrentar. O cara tá lá, o cara pum, é outro pum, certo? Granada vai, granada vem, certo? Gás, certo? Gás mostarda nessa época apareceu, deixou muito caboclo cego, muita gente morreu. Inclusive, por exemplo, vocês podem ver até fotos de cavalos usando a máscara contra o gás. Tem um filme também, uma sugestão para que vocês assistam, bem interessante, certo? Que é Cavalo de Guerra, que mostra bem essa ótica das novas tecnologias. Ou seja, o avião estava aparecendo, a metralhadora, o tanque de guerra, certo? Estavam nascendo os submarinos. Então, todas essas tecnologias, tá certo? Perdão. Bom, como eu já tinha falado sobre a questão do interesse da Rússia da Sérvia, sim, pessoal, perdão, eu cometi um errozinho, que era a França versus a Alemanha, viu? Perdão, desculpe. Então, vamos embora. Então, o que acontece, certo? Duas coisas aqui a gente tem que entrar em destaque, que inclusive no livro de vocês, na página 15, vocês vão ver que é, certo? O pan-eslavismo e o pangeanismo, certo? Aí, o que é isso? Ou seja, era o Império Austro-Húngaro dominava boa parte desses territórios e que foi motivo suficiente para a Rússia entrar na guerra ao lado da Inglaterra e da França. Ou seja, os caras queriam misturar o povo. Coisa que lá na frente, no caso, nós estamos estudando a primeira, na Segunda Guerra, certo? A gente vai ver que Hitler, que inclusive lutou nesse conflito, nesse grande conflito, ele vai tentar unir todo o povo alemão, tá certo? Então, vamos para frente. Só um momento, pessoal. Continuando. Dentro de toda essa atmosfera de organização militar, certo? Onde nós tivemos, né, a questão dos tanques, das trincheiras e tudo mais,
Algumas coisas a gente pode destacar também, certo? A questão, certo, do Japão, que também vai participar da Segunda Grande Guerra Mundial, tá certo? Outra coisa que, no caso, a gente também vai estudar, certo? Nós vamos estudar depois desse conflito, que foi a Revolução Russa. Aí você me pergunta, peraí, como assim, professor? Sim, já em 1917, que foi de 1914 a 1918, certo? A Primeira Grande Guerra. Então, o que acontece? Na Rússia já estava acontecendo, certo, um movimento revolucionário, certo? Ou seja, vários partidos discutiam, certo, novas políticas trabalhistas, novas políticas administrativas, ou como é que eu vou dizer, políticas republicanas. Porque não sei se vocês sabem, mas fica sabendo que na Rússia quem mandavam eram os czares, ou seja, os Césares. Czar quer dizer César, certo? Quem mandavam lá eram eles. Então, em pleno crescimento, desenvolvimento da economia russa e da revolução industrial, certo? O pessoal lá praticamente vivia no período feudal. A grande maioria das pessoas trabalhavam no campo, poucas pessoas trabalhavam nessa questão industrial na Rússia, poucos direitos tinham e os czares mandavam em tudo há séculos na Rússia. Então a Rússia teve que sair da Primeira Guerra. E quem entra são os Estados Unidos e Brasil, inclusive, certo? Teve uma participação na Primeira Grande Guerra Mundial, certo? Dentre essa entrada dos Estados Unidos, que conseguiu ajudar a resolver o conflito, já no fim do conflito, o que acontece? Certo? Há o Tratado de Paz, né? Mas vocês sabem que esse negócio de Tratado de Paz é para alguém ganhar ou tomar o que era do outro. Vocês já têm noção disso. Então, foi se discutido o Tratado de Versalhes, certo? E os 14 pontos de Wilson, certo? Ou seja, presidente dos Estados Unidos. Presidente da onde? Estados Unidos. Que inclusive que saiu desse conflito aí como superpotência. Aí você me pergunta, professor, mas como? Porque eles sofreram danos mínimos. O território dele não foi atacado. Então, ou seja, a Europa estava destruída, os caras estavam de boa. O que é que aconteceu? Certo? Com o Tratado de Versalhes, eles iam limitar toda a força da Alemanha, que inclusive a Alemanha foi a grande culpada, certo? Pela Primeira Grande Guerra Mundial. Sim, voltando. Toda a força da Alemanha, ela foi limitada militarmente, economicamente. Ela foi estritamente proibida de se armar. Ou seja, ela tinha o exército praticamente figurativo, digamos assim, certo? Economicamente ela teve que pagar tudo que ela destruiu. A Inglaterra, ó, adorou. A França conseguiu suas terras de volta, certo? E todo mundo saiu ganhando e a Alemanha e os outros países saíram perdendo. Se bem que, certo? Se nós analisarmos, certo? A Europa praticamente, certo? E parte do leste europeu praticamente totalmente destruídos, certo? 20 milhões de mortos, certo? Os Estados Unidos saem como superpotência e o Tratado de Versalhes, ó, consegue. Eu não posso dizer para vocês destruir
a Alemanha, mas digamos assim, quebrar uma perna e um braço. E que daqui a pouco, certo? Vai originar a Segunda Grande Guerra Mundial e fortalecer os ideais daquele carinha lá do bigodinho, Adolf Hitler. Espero que tenha dado uma luz aí, pessoal. Ajudado. Abraço. Tamo junto. E vamos embora. Mais um ano. Tchau.